uma questão de moda agora, que a gente sabe que a publicidade usa muito disso, o mercado de vendas de produtos sempre procura algo que esteja na moda para elevar o preço de alguma coisa, né? E eu vejo que hoje a gente está na moda dos produtos integrais, né? Você vai comprar um pão integral é um pouco mais caro do que um pão comum. Você vai comprar o arroz integral é um pouco mais caro que o arroz comum. Eu acho até meio estranho isso, porque parece que o arroz integral ele sofre menos processos. Então, teoricamente, ele deveria ser mais barato, né? Mas vamos falar da questão nutricional mesmo, do arroz ou qualquer alimento integral dentro do nosso organismo, né? A questão é, o que são alimentos integrais e se tem alguma vantagem em se alimentar com Sim, os alimentos integrais, né, eu gosto de explicar assim, como a própria palavra diz, eles são mais íntegros, né? Eles foram menos refinados pela indústria, porém, portanto, mantendo as características nutricionais mais intactas da matéria-prima, sendo assim, ficando mais nutritivos, mais ricos em vitaminas, minerais, em fibras, por exemplo, se tornando uma opção muito mais saudável para o nosso organismo, né? Menos aceita muitas vezes, tem gente que torce o nariz, não gosta muito, às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade em começar a consumir, mas depois se acostuma também, é uma questão de hábito, mas sem dúvida nenhuma, sempre que puder, opte pelos alimentos integrais. Aí uma coisa que eu sempre gosto de explicar é o seguinte, tá, a gente está falando de pães integrais, de arroz integral, de um açúcar que o mascavo, por exemplo, ele é mais integral do que o açúcar refinado, tá? Mas, por exemplo, nós temos leite integral, né? Sim. Ele não foi retirada a gordura dele, por isso que ele é integral. Mas tem pessoas que não podem consumir, né? Públicos como adultos, idosos, pessoas com colesterol alto. Então, nem todos os integrais são tão legais assim. Você tem que saber para que você está buscando, qual que é o seu objetivo. Mas, no geral... Para emagrecer, por exemplo. Para emagrecer, então, a questão calórica de um produto integral para um produto tradicional, muitas vezes é mínima. Mas os benefícios que o produto integral proporciona ao organismo faz com que ele tenha vantagens. É uma porção de arroz integral para uma porção de arroz branco, por exemplo. Muitas vezes a mesma porção pode ser um pouquinho mais calórica do que o arroz branco, do integral. Mas é insignificante, até porque os benefícios que esse arroz integral proporciona ao organismo, né, são muito maiores, vale a pena. Entendi. Nem tudo é caloria. Nem tudo é caloria. Nem tudo é caloria. Entendi. O pessoal fala também, assim, em alguns sites assim, que a gente vê na internet, eles explicam assim, que é uma porção, é a mesma porção, arroz integral e arroz comum. Como o arroz integral ele tem mais fibra. Isso, né? mais vitaminas, mais minerais. Se você ingerir, o mesmo organismo, ingere uma porção de arroz integral, no outro dia ele ingere uma porção de arroz branco, é comum, né? Branco, né? O metabolismo muda. Vamos supor, assim, o organismo ele gasta mais energia para digerir o arroz integral do que o arroz comum? Branco? Sim, podemos dizer isso. A digestão é um processo que gasta energia, né? Então, o produto, quando ele é mais bruto, como a gente está dizendo, o corpo vai ter que trabalhar um pouco mais, sim, para poder fazer aquela digestão de forma mais completa. E também tem o estoque no nosso organismo. O alimento integral, ele tem uma absorção mais lenta, uma liberação mais lenta desse carboidrato, dessa glicose na corrente sanguínea. Portanto, por isso que proporciona mais saciedade e um estoque mais lento também. Então, se a gente usa as versões tradicionais, ou o branco no caso do arroz, isso é muito mais rápido. Entendi. Então, tem ação sim na termogênese do alimento, né, que é o gasto energético que o organismo tem para poder digerir aquele alimento, e tem também relação na facilidade de estoque que os alimentos tradicionais ou brancos têm em relação aos integrais. Entendi. Então, o arroz branco, ele te sacia menos, então. Pode Sim. ser que você tenha a vontade de alimentar novamente, mas mais rápido. E o íntegro, ele te segura um mais pouco mais, tempo porque tem ali. uma liberação mais lenta. E aquele negócio de pico de insulina também funciona dessa forma? Dessa forma, exatamente, porque o alimento, quando ele é muito refinado, né, rapidamente ele é absorvido, atinge a corrente sanguínea, aí o pâncreas tem que liberar a insulina para a utilização dessa glicose. Então pode, dependendo, haver um pico, né? Entendi. Quando você opta por... Prato de arroz.
um prato de arroz, um prato de macarrão, doce, por exemplo. Uma marmita é assim, né? Metade é arroz e o resto... O resto é salada e carne, né? Então, macarrão assim, também. Macarrão. Então, o ideal é consumir os alimentos integrais, porque eles não dão esse pico. A liberação vai sendo lenta. Porque o organismo tem que quebrar. Exatamente, tem que quebrar, ter uma digestão um pouco mais difícil mesmo. Uhum. Né? Então, vai ter uma liberação mais lenta, não havendo pico. E esse pico também facilita no estoque, no tecido adiposo. Entendeu? Entendi. Porque rapidamente a insulina faz ação e manda para estoque, caso não haja necessidade de uso dessa energia. Então, se você usa os alimentos integrais, isso também você vai ter vantagem nesse aspecto. O organismo foi feito para estocar, né? Sim, a gordura, a gente, tipo assim, nosso estoque energético. Né? O problema é que hoje em dia a obesidade é um problema, é uma doença, e que o depósito de gordura está muito, muito, muito além do que a gente precisa.